Queridos irmãos e amigos, boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Como os irmãos já sabem, nós temos feito aqui todo domingo à noite exposições sequenciadas na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nessa feita, nós faremos a exposição lá no capítulo 4, veremos os versículos 11 ao 16. 1 de Timóteo, capítulo 4, os versículos 11 ao 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 11 a 16, nos diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Vamos orar, pedir ao Senhor, fale conosco por meio da palavra dele. Senhor nosso Deus, orientações a um jovem pastor, mas é palavra para toda a igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a tua palavra, a aplicarmos ela em nossa vida e exaltarmos o Senhor, Pai, pela profundidade da sabedoria do Senhor, ao instruir a tua igreja por meio dessa porção da tua palavra. Nós oramos assim, na dependência do teu Santo Espírito, que fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei vocês, mas para mim, parece que algumas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, você ir a um médico que fuma, parece algo estranho, né? Afinal de contas, eles cuidam da saúde de pessoas. E quando eles mesmos não são tão cuidados, um cuidado mínimo, parece que isso é meio estranho para a gente. Ou então, sermos acompanhados por um professor de educação física ou um nutricionista que está muito acima do peso. É estranho, né? Geralmente, a gente espera que eles tenham um corpo bem cuidado. As crianças sabem muito bem como é isso. Às vezes os pais chegam e dizem que alguma coisa é feia ou que é pecado, mas demora um pouquinho, parece que os pais estão fazendo aquilo que eles mesmos condenaram. O fato, irmãos, é que para respeitarmos outra pessoa, isso passa pela maneira como ela se comporta. Se ela é um exemplo naquilo que ela diz fazer, naquilo que ela fala. No nosso texto de hoje, vemos o apóstolo Paulo orientando o jovem pastor Timóteo a ser exemplar na vida cristã. Porque só dessa forma, sendo exemplar, é que as suas ovelhas haveriam de respeitá-lo. Então, o objetivo desse texto é mostrar que o que torna um cristão uma pessoa digna de respeito é ela ser coerente com aquilo que ela diz professar. Ser um cristão exemplar. E é diante disso que veremos na exposição de hoje à noite o seguinte tema: o crente padrão. O crente padrão. Conforme temos visto, esta carta de Paulo a Timóteo tem diversas instruções sobre como ele deveria administrar algumas situações que estavam acontecendo ali na igreja de Éfeso. No trecho que nós acabamos de ler, faz parte de um conjunto de orientações que Paulo traz não necessariamente para Timóteo saber como tratar da igreja, mas para que Timóteo saiba como se tratar enquanto pastor. Paulo está ensinando para o seu filho na fé, Timóteo, a como ser um bom pastor. Ele deixa um pouco de lado as demandas da igreja para dizer: você, meu filho, como pastor, você vai viver assim. Na nossa última exposição, nós vimos que os versículos 6 até o 16 é um bloco onde Paulo traz 4 orientações sobre como Timóteo deveria se portar como pastor. Nós vimos as 2 primeiras orientações e o nosso objetivo é ver hoje as 2 orientações posteriores. Só lembrando que, apesar de ser uma orientação específica para um pastor,
para uma pessoa que estava lidando com a liderança da igreja, essas orientações devem falar profundamente ao nosso coração. Toda a palavra de Deus, lembremos, é útil para a nossa demonstração, para a nossa instrução, para a nossa educação na justiça. As 4 orientações, conforme nós já temos visto até aqui, as 2 primeiras da semana passada, nós vimos que dos versículos 6 até a primeira parte do 7, Paulo fala a Timóteo que ele deve expor a sã doutrina, rejeita as fábulas profanas, as conversas que são furadas, foge disso, Timóteo. Mas também, em segundo lugar, da segunda parte do versículo 7 até o versículo 10, Paulo ensinou a Timóteo que ele deve cultivar a vida na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Agora então veremos as 2 orientações de hoje, que são justamente aquilo que está no nosso texto. Lá nos versículos 11 a 13, a primeira parte da nossa exposição de hoje, Paulo fala que Timóteo deve se dedicar intensamente ao pastorado. E ele vai dizer como que ele vai fazer isso. A segunda parte da nossa exposição de hoje, a 4ª orientação de Paulo aqui nesse bloco, dos versículos 4 a 16, Paulo fala a Timóteo que ele deve cuidar da sua vida e da doutrina, pensando na sua própria salvação, bem como na salvação daqueles que estavam ouvindo. Muito bem, vejamos então a primeira orientação de Paulo aqui no nosso texto, é a terceira, do versículo 6 até o 16. Nos versículos 11 a 13, Paulo fala a Timóteo que ele deve se dedicar intensamente ao pastorado. Vejam comigo os versículos 11 a 13. Diz a palavra do Senhor: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aqui, queridos, nós podemos ver claramente Paulo orientando Timóteo a se dedicar de uma maneira muito intensa ao ministério. E ele deve fazer isso basicamente de 3 formas. Cada um dos versículos há uma orientação. Em primeiro lugar, Paulo diz que Timóteo deve ordenar e ensinar algumas coisas com autoridade. Veja, ordena e ensina estas coisas. A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são estas coisas a qual o apóstolo Paulo se refere. É justamente aquilo que ele falou anteriormente, dos versículos 1 a 5 do capítulo 4. Ou seja, cuidado. Ensina para a tua igreja a ter cuidado com a apostasia. Ensina ao teu rebanho a ter cuidado com ensinos de demônios. Ficar atento ao ensino de um celibato obrigatório, como se isso tornasse a pessoa mais crente do que aquela que é casada. A abstinência impositiva de alguma comida como sendo algo religioso. Ensina estas coisas. Mas perceba, Paulo fala ensina e ordena. Ensinar exatamente o quê? Ensina, Timóteo, que a salvação não é por meio dessa mensagem de demônios. Não é por aquilo que você faz, por aquilo que você come ou deixa de comer. Não é pelo fato de você ser casado ou não ser casado. Ensina isso, que a salvação é pela graça em Jesus Cristo. É por aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que a gente come ou deixa de comer. Mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. E mais, Timóteo, não só ensina, como também ordena. Queridos, essa é uma autoridade que estava sendo dada a Timóteo diretamente pelo apóstolo Paulo. Lembremos que essa carta ia ser lida diante de toda a igreja e Paulo estava então falando para Timóteo: ordena, eu estou te dando cheque em branco para você chegar na igreja e dizer, vai ser assim, pronto, acabou. Lembremos que Paulo era o fundador das igrejas da cidade de Éfeso, o pai espiritual de boa parte daqueles crentes que estavam ali. E Paulo então estava passando para Timóteo o poder, a capacidade de um ensino autoritativo para aquela igreja. Mas, queridos, a autoridade para ordenar não estava na pessoa de Timóteo. Vemos o tempo todo como o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo: ensina a sã doutrina, ensina a palavra de forma correta. Então, a autoridade de Timóteo, em última instância, não estava só no cheque em branco que Paulo estava dando para ele, ou no fato dele ser um pastor ordenado, mas no fato dele ensinar a sã doutrina de Cristo. E esse é o fundamento da autoridade de um pastor. Enquanto o pastor ensina a palavra de Deus, a palavra apostólica revelada nas Escrituras, nós devemos escutar
e nos submeter à palavra de Deus. A autoridade do ministério de qualquer pessoa, irmãos, não está intrínseca ao ofício que a pessoa tem, ao fato de ser pastor, de ser presbítero, mas no fato dela ser uma pessoa submissa à palavra, que ela prega a palavra. Se prega a palavra, nós devemos ouvir, porque a autoridade não é do pastor, a autoridade é da palavra de Deus. Mas se o pastor de qualquer denominação ensina alguma coisa que não tem fundamentação bíblica, nós temos a autoridade das Escrituras e nós temos a obrigação de não nos submeter a falsas doutrinas. Olha, não come carne de porco não, que você vai ser salvo. Não, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai pela boca, não é o que entra. Olha, se você não casar, e sim, você pode ser uma pessoa mais crente, ser mais salvo, talvez, estar num lugar melhor no céu. Não, a Bíblia não ensina isso. A autoridade de um pastor está na fidelidade às Escrituras. Não se intimide com aqueles que dizem, não toqueis no ungido do Senhor. Já viu esse tipo de coisa? Bem, isso é uma conversa. Enquanto ele está na palavra de Deus, ele é ungido do Senhor. Quando ele sai da palavra, não está mais na unção do Senhor. Dessa forma, queridos, lembremos que Deus estabeleceu pastores e mestres na igreja, exatamente para orientar e guiar a igreja na palavra do Senhor. E se o pastor não faz isso, se ele inventa doutrina, inventa coisa, o que ele está fazendo na igreja? Prega a palavra. É a orientação das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, se o primeiro ponto é que Timóteo deveria ensinar e ordenar a doutrina correta dentro da igreja. Em segundo lugar, Timóteo não deveria deixar ninguém desprezar ele por ele ser um jovem. Vejam comigo o versículo 12. Diz Paulo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Bem, aqui Paulo diz claramente que Timóteo era um jovem, uma mocidade, um moço ainda. É provável, irmãos, que Timóteo tivesse algo em torno de 25 a 30 anos. Lembremos que dentro da cultura judaica, um homem só era um homem feito com 30 anos. Antes disso, aí estava em projeto ainda. Hoje é diferente na nossa cultura. E provavelmente Timóteo tinha menos de 30 anos. E então, lembremos que a liderança da igreja sempre foi composta por presbíteros, o que, via de regra, apontava para anciãos, que é isso que significa a palavra presbítero, homens de cabelo branco. E aí chega ali aquele menino para poder, junto com aqueles homens mais experientes, pastorear a igreja de Éfeso. Queridos, mas parece que não só a pouca idade de Timóteo era um problema, mas muito provavelmente a aparência física dele era bem complicada. Lembremos que no capítulo 1, capítulo 5, versículo 23 dessa mesma carta, Paulo fala a Timóteo a respeito dele tomar um pouco de vinho, né, com água, com uma sangria ali, tá? Não é para ficar bebum, nada do tipo. Era como se fosse um medicamento, o pessoal não manda tomar Coca-Cola para má digestão. É o que tinha na época, tá? A gente sabe que Coca-Cola não resolve nada, mas dá um alívio, né? Alguma coisa desse tipo. E Paulo fala das constantes enfermidades de Timóteo. Então, uma pessoa que é doente já tem uma aparência física debilitada, não é isso? Mas imagine uma pessoa que tem uma enfermidade constante. Então, muito provavelmente, imagina um menino novo, desse tamanho aqui, ó. Talvez botasse o terno e ficasse parecendo que era o terno de outro. E aí a pessoa olhava para aquele rapaz e dizia, não, está muito errado esse rapaz aqui à frente da igreja. Queridos, infelizmente isso é verdade, né? A gente olha muito para a aparência do pregador. Não estou dizendo que o pregador não deve se barbear, né? Se vestir bem. Mas se o pregador tiver uma aparência meio complicada, a gente já fica meio assim, né? É interessante que no Antigo Testamento sempre se falava a respeito da aparência dos reis de Israel, né? Fala que Absalão era muito alto, era bonito. Fala também do irmão mais velho de Davi, né? Tanto que Samuel, quando vê o irmão mais velho de Davi, esse é o rei. Esse é o rei novo, que era um homem alto, bonito, de boa aparência. Mas não é nada disso. Deus chama pessoas de todo tipo. De todo tipo. Ainda bem, né? Mas então, queridos, aqui Paulo dá para Timóteo um antídoto para que o governo dele sobre a igreja fosse efetivo. Um antídoto para que as pessoas deixassem de desprezar a mocidade dele e possivelmente a aparência física dele. Paulo fala,
Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Trazendo então o tema da nossa exposição, o crente padrão. É o que Paulo está falando para Timóteo. Seja um padrão para a igreja. O que exatamente Paulo está falando? Paulo está falando, Timóteo, se você se tornar um padrão, um modelo, uma referência dentro da igreja, ninguém vai desprezar você. Ainda que você seja magro, que você seja doente, que você seja novo. Se o pessoal olhar para você e ver que você é um crente de verdade, as pessoas vão te respeitar. As pessoas vão considerar você como líder da igreja, como um pastor da igreja. Mas padrão em quê? Paulo fala 5 coisas que Timóteo deveria ser padrão. Primeiro, na palavra. Ser padrão, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ou seja, Timóteo deveria ser muito cuidadoso na forma como ele falava com os outros. Não pode ser uma pessoa belicosa. Sabe, pastor que gosta de ficar brigando em WhatsApp, Twitter? Isso não cabe bem ao ministro do Evangelho. A palavra do ministro do Evangelho deve ser temperada com paciência, com firmeza, porque o pastor também não pode ser frouxo, com firmeza, mas com amor, com misericórdia, com graça. Timóteo, se você usar bem a sua fala, se você falar com paciência, se você falar em amor, se você falar de maneira graciosa, as pessoas vão lhe respeitar dentro da igreja. Porque as pessoas vão olhar para você e dizer, esse é um homem de Deus. Mas também outra coisa, ele deveria ser padrão no procedimento. Ou seja, a forma como ele se comportaria. Como que você se comporta, Timóteo? Você é modelo para a igreja, que seu procedimento seja exemplo para os outros. Padrão no amor. A igreja quer olhar para você, Timóteo, e ver que você ama elas, que você ama a igreja, que você está disposto a renunciar noites por elas, orar por elas. Aí sim elas vão respeitar vocês. Se a igreja vê que você ama esse povo, eles vão aprender a respeitar você. Mas a quarta coisa que Paulo fala é que Timóteo deveria ser padrão na fé. A igreja olha para você, meu filho, e vê que você é um homem de oração, um homem que confia em Deus. Que você prega a palavra como alguém que acredita naquilo. Que você propõe desafios à igreja acreditando que o Senhor vai abençoar a igreja. Você é um exemplo de fé. Se você for, a igreja vai te respeitar. Ainda que você seja um menino, ainda que você tenha uma aparência desprezível, a igreja vai respeitar você. E por fim, seja um padrão na pureza. Pureza das motivações. Não esteja cuidando da igreja só porque você quer dinheiro. A igreja não é besta, a igreja sabe. Nas suas intenções, não fale com falsidade. Sabe a pessoa que fala dos dois cantos, uma linguagem meio venenosa? Não seja assim, não. Seja puro quando você fala com as pessoas na igreja. Não busque fofoca. Esse seria um antídoto para que as pessoas deixassem de desprezar a mocidade de Timóteo. E, meus queridos, eu creio que todos têm um desejo disso. Olharem para um pastor, para os presbíteros e diáconos, e ver eles como um exemplo no procedimento, no amor, na fé, na pureza, na palavra. Olhar para a sua liderança e dizer, esse homem, esse líder é uma pessoa exemplar, temperada. Ela não busca briga, ela busca a paz da igreja. Ela está sempre pensando no bem do povo de Deus. Mas esse aqui, meus irmãos, é um caminho não só para a liderança da igreja, mas é para todo crente. Você vê algumas pessoas que dizem, não me respeitam na igreja. Meu irmão, você se dá o respeito? Você chega na igreja, as pessoas veem que você é uma pessoa crente de verdade, uma pessoa de oração, uma pessoa que não fica fazendo fofoca, uma pessoa séria, uma pessoa que ama os irmãos. Isso não se aplica só para a liderança da igreja, se aplica a todos, porque tem gente dentro da igreja, meus irmãos, que a gente nem leva a sério. Estou mentindo? Você diz, não, é fulano, gente, é fulano que está falando isso. Você nem leva a sério, porque a pessoa não é um crente sério. Mas se você for um crente sério, não um crente com a cara fechada, mal-humorado, não é isso. Mas é um crente de verdade, que ama as pessoas vão lhe respeitar. Ainda que você seja novo, ainda que a sua aparência seja estranha, tal como a de Timóteo, as pessoas vão lhe respeitar. Mas em terceiro lugar,
Paulo ainda recomenda a Timóteo se aplicar no ensino, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Como nós já vimos anteriormente nas exposições, Paulo estava indo para a Macedônia, e então, ao ir para a Macedônia para tratar algumas coisas das igrejas de lá, tal como a igreja de Filipos, ele deixa Timóteo em Éfeso para poder adiantar algumas coisas ali na cidade de Éfeso. Mas o objetivo de Paulo era retornar para que ele então tomasse a rédea das coisas e pudesse concluir aquele problema, fechar o caixão daquele problema. E então Paulo diz, olha, até eu voltar, até que eu volte para aí para estar com você, aplica-te a 3 coisas, meu filho. Primeiro, a leitura. A leitura do quê? Será que ele tem que ficar lendo um livro atrás do outro? Não. Aplica-te a ler a Bíblia para toda a congregação. Imagine aqui que nós estamos falando de um período onde majoritariamente as pessoas, em primeiro lugar, não sabiam ler. E, em segundo lugar, elas não tinham acesso fácil às escrituras. Lembremos que a imprensa é só no período da Reforma. Para você conseguir uma cópia das Sagradas Escrituras, talvez um trecho. É por isso que um judeu memorizava muita escritura, porque não se tinha muita escritura escrita. Mas então ele, como líder da igreja, muito provavelmente ele tinha trechos do Antigo Testamento. Ele tinha as cartas já produzidas por Paulo e pelos demais apóstolos. Ele também tinha os evangelhos, muito possivelmente, para poder ler para a igreja, aplica-te a leitura da Bíblia em público, tal como essa carta aqui. Mas a segunda coisa, dedica-se, aplica-se à exortação. Ou seja, ele deve aplicar aquele texto, trazendo aplicação direta para a vida dos crentes. Mas também, em terceiro lugar, aplica-te a ensinar essas escrituras. Então percebam como o fundamento do ministério de Timóteo era se dedicar à leitura das escrituras, à explicação das escrituras e tornar essa leitura explicada em exortação. Ou seja, aplicar. E é isso que é pregação, irmãos. Ler, explicar e aplicar. É isso que um pastor tem que fazer. Ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. E é isso que Paulo está dizendo. Lê, explica e aplique. Talvez aqui seja uma das passagens onde fica mais claro qual é o foco principal de um ministério pastoral. Ele tem que cuidar de ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. E quando Paulo chegasse, Paulo iria novamente tomar essa posição para ele como um apóstolo que estava ali cuidando daquela igreja. Bem, vejamos então a segunda orientação de hoje, que na verdade é a quarta, do bloco do versículo 6 ao 16 é a quarta orientação, mas é a nossa segunda parte da nossa exposição de hoje, quando dos versículos 4 a 16, Paulo fala a Timóteo que Timóteo deveria cuidar da sua vida e da doutrina, pensando na sua própria salvação e na salvação dos seus ouvintes. Os versículos 4 a 16, vemos que mais uma vez Paulo orienta Timóteo a fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, versículo 14, Paulo fala a Timóteo que ele deveria não negligenciar o seu dom espiritual. Versículo 14, não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Isso aconteceu, queridos, provavelmente, quando Paulo esteve lá em Listra, conforme relata Atos 16, e ao chegar lá, ele encontrou um jovem rapaz que ele queria levar nas suas viagens missionárias. Esse jovem rapaz era o próprio Timóteo, um jovem crente que havia sido criado no Evangelho pela sua mãe, pela sua avó, um crente desde a infância. E Paulo viu naquele jovem qualidades necessárias para um bom companheiro de viagem e desejou levá-lo. Então, ao que parece, ali na cidade de Listra, já havia um presbitério, ou seja, igrejas que já haviam sido plantadas lá e que havia pastores que já haviam sido ordenados. E nesse procedimento, nesse processo de ordenação de Timóteo, os presbíteros impuseram as mãos sobre Timóteo, separando então para o ministério da palavra. E durante essa cerimônia, um profeta cristão
ou profetas cristãos, algo que era muito comum naquele período do primeiro século, onde não havia ainda a totalidade do cânon das Escrituras, encorajou Timóteo, falando da parte de Deus, mandando ele prosseguir, que confiasse no Senhor e que Deus haveria de estar com ele. Tudo isso aconteceu bem no momento da consagração de Timóteo ao ministério pastoral. E nisso aqui a gente aprende que a cerimônia de separar alguém para o trabalho pastoral é mediante a imposição de mãos. Sempre a oração com imposição de mãos é algo estabelecido para o contexto de uma ordenação. É uma prática já instituída por Paulo e que tinha a ver com a antiga unção de reis e sacerdotes que era feito pelos profetas do Antigo Testamento. Mas, diferentemente do processo que era feito no Antigo Testamento, onde se derramava óleo sobre uma pessoa que tinha um dos três ofícios, profeta, sacerdote e rei, no Novo Testamento já não se vê mais isso. Ao invés de derramamento de óleo sobre aquele que está sendo consagrado para o ofício, a igreja se juntava, os presbíteros se juntavam, impunham as mãos sobre aquela pessoa que estava sendo ordenada, então ela recebia a autoridade do presbitério para ser então um ministro do evangelho. A imposição de mãos simboliza a transferência de autoridade, onde pastores e presbíteros mais antigos estão ali ordenando outra pessoa para ordenar e ensinar as coisas do evangelho. É isso que nós chamamos de ofício pastoral. É chamado de ofício porque provém dessa designação oficial. Essa semana eu tive o privilégio de, na sexta-feira, ir a um evento da aeronáutica, representando o chanceler que estava de férias, o chanceler do Mackenzie. Eu fui, até mandei um vídeo, acho que para o Nelson e para o Adriel, e como que é bonita aquela cerimônia de passagem de liderança daquele grupo. Eu não vou saber exatamente os nomes técnicos, tá? Me perdoe. Mas há um processo, há um rito de passagem de liderança para um novo oficial. Fica bem claro que aquela pessoa agora que tem autoridade sobre a tropa passa por ele revista toda a tropa. A ordenação é semelhante, algo visual para a igreja. A igreja vê os presbíteros mais velhos passando para aquele que é mais novo, aquele que se preparou para o ofício do ministério, com a imposição de mãos à ordenação. Então não desprezemos, irmãos, o caráter santo de uma ordenação de uma pessoa. É algo sublime. Você está dando para a pessoa a autoridade de governar, de ordenar coisas à igreja, de governar a igreja de Cristo. É muito sério uma ordenação. A gente não pode fazer de qualquer jeito. E Paulo está dizendo: cuida, meu filho, desse ofício que você recebeu. Você foi separado e você recebeu um dom. O dom que você recebeu, é isso que Paulo fala. Não seja negligente com o dom que você, com a imposição de mãos do presbitério. O dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia por imposição do presbitério. Esse dom aqui, muito provavelmente, o dom de mestre, o dom de ensinar a igreja. Ou seja, não seja negligente, não deixe de usar esse dom. Você foi chamada para isso. E esse é um grande problema do ministério pastoral, irmãos. Quando um pastor, tantas vezes ele se vê ocupado por tantas outras coisas, ou então a preguiça corrói ele deixa que o dom do ensino, o ofício que ele recebeu, o dom de mestre da igreja que ele recebeu, fique em segundo plano. Quanto deveria ser o dom principal do ministro do evangelho? Ensinar a palavra. E aí Paulo diz: não seja negligente com o fato de que o presbitério levantou as mãos sobre você, ordenou sobre você, profetizou sobre a sua vida e diz: ensina a palavra de Deus. Um dom de mestre que está sendo concedido a você. E como isso é necessário hoje, irmãos? Que os pastores sejam encorajados, animados a desenvolverem esse dom e essa habilidade que Deus deu de maneira específica para esse grupo de pessoas dentro da igreja. Deus deu diversos dons dentro da igreja, mas para o pastor é o dom do ensino, o dom da docência, para que a igreja seja fortalecida e instruída nos caminhos do Senhor. A segunda coisa que Timóteo tinha que meditar, que tinha a fazer, era meditar nessas coisas. Versículo 15, quais coisas, né? Medita, ou seja, tudo que eu acabei de dizer aqui para você, medita nessas coisas
e nela ser diligente. Fique firme nisso. Medite nisso aqui que eu estou dizendo. Lembra da sua ordenação? Lembre, fique meditando na sua ordenação. Como o presbitério colocou a mão sobre você. Seja diligente nesse chamado que você tem de ensinar e ordenar, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meus irmãos, é triste ver um pastor que há 10 anos você vê o cara raso do mesmo jeito. É para a igreja olhar para o pastor e dizer, rapaz, esse pastor está crescendo na palavra. O pastor tem que melhorar na pregação. Conhecimento bíblico, na forma de aplicar a palavra, todos, seu progresso seja visto de todos. Todo mundo na igreja olha para o pastor e diga, o pastor está crescendo mesmo. Ele está se desenvolvendo para o bem da igreja. A terceira e última orientação, dentro desse último cabeçalho que Timóteo tinha aqui, era de cuidar de si mesmo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. A primeira ordem que Paulo dá aqui para Timóteo é, cuida de ti mesmo. Como Timóteo deveria cuidar dele mesmo? Primeiro, fisicamente. Lembra-se que Paulo fala das constantes enfermidades? Cuida desse estômago, meu filho. Porque quem não tem uma saúde boa, não consegue pastorear bem. Quem não tem uma saúde boa, não consegue fazer nada bem. Então, cuida da sua saúde, meu filho. Então, o pastor tem que cuidar da saúde dele. Tá? Fazer uma caminhada, não faz mal para ninguém. Cuidar da dieta. Porque senão isso pode atrapalhar a saúde. Certo? Então, cuida de você mesmo, mas não só fisicamente, mas espiritualmente. Leia a sua Bíblia todo dia, meu filho. Ore todo dia. Cuide de você, porque o pastor que não cuida dele mesmo, o líder, o sacerdote do lar, o pai que não cuida dele mesmo espiritualmente, ele não vai cuidar das pessoas que Deus confiou a ele. Cuida de você mesmo, meu filho. Então, ele fala ainda que ele tem que cuidar da doutrina. É cuidar daquilo que ele ensina, por amor do rebanho. E percebam que, já viu aquela história de que doutrina só faz separar? Doutrina mata? Pois Paulo está mandando Timóteo fazer o quê? Cuide da doutrina. Lá em Atos nos é dito que a igreja crescia no conhecimento da doutrina dos apóstolos. Quem é Jesus? Filho de Deus, Pai, um com Pai, a Trindade, a santidade de Deus. Todos esses tipos de doutrinas deveriam ser ensinados por Timóteo. E Timóteo deveria fazer isso com zelo e dedicação, porque ao fazer isso, ele teria dois resultados. Primeiro, ele iria salvar a ele mesmo. Primeiro, faça isso, para salvar a você mesmo. E em segundo lugar, para salvar os seus ouvintes. A palavra salvar aqui tem um sentido mais comum e amplo do Novo Testamento, que está vinculado à ideia de salvação mesmo. Não é salvação no sentido como nós falamos na exposição da semana passada, de um livramento. Né? A tua fé te salvou, lembram-se? Eu falei que a tua fé te livrou do problema que você tem. Mas aqui, salvação é no sentido soterológico mesmo. A pessoa que saiu da condenação para ir para os céus. Mas como assim? Timóteo vai salvar a ele mesmo? Eu pensei que a salvação era por meio de Jesus. Mas queridos. Aqui a gente tem que prestar atenção que no Novo Testamento, com frequência, é atribuído ao instrumento aquilo que é a ação do autor. Por exemplo, quando eu digo que uma faca cortou a carne, não foi a faca que cortou a carne. Foi alguém que usou a faca para cortar a carne. Mas nós dizemos, foi a faca, não é isso? Ou seja, o agente foi uma pessoa, mas o instrumento foi a faca. Então aqui é basicamente isso. Timóteo era o instrumento que Deus usava para salvar outras pessoas. Ele fazendo isso, ele iria se salvar, obviamente era a graça de Deus, e as pessoas que estavam sendo pastoreadas por ele haveriam de ser salvas também. Façam isso, meu filho. Faça isso. Se o pastor quer que sua igreja seja salva, se o pastor quer que a igreja ande bem, se um pai quer que a casa dele ande bem, que seus filhos sejam salvos, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina. Porque assim, você vai salvar a você mesmo. Ou seja, o primeiro que precisa ser salvo é o pastor. O primeiro a precisar de salvação é o pastor. E ele precisa ensinar essa salvação para toda a igreja.
E aqui fica claro, queridos, como que o pastor é um instrumento pelo qual Deus vai salvar pessoas. Isso não é de outro modo a não ser por meio da pregação. Isso significa que Deus determinou que a salvação será através de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É assim que o Senhor estabeleceu que regularmente as pessoas se arrependam de seus pecados e venham até o Senhor Jesus Cristo. A pregação continua sendo o método estabelecido pelo Senhor para chamar os seus eleitos, para salvar pecadores, para edificar a igreja, instruir o povo, advertir o mundo, anunciar o juízo vindouro e proclamar as promessas de Deus. Absolutamente nada substitui a pregação da palavra de Deus. E essa é uma das passagens, das muitas que nós encontramos nas Escrituras que atestam isso. Bem, queridos, na nossa exposição de hoje, nós vimos a importância de Timóteo se dedicar de maneira intensa ao ministério que ele havia recebido do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. E que ele deveria cuidar dele mesmo, pensando na sua própria salvação e na salvação das suas ovelhas. Apesar de eu ter trazido alguns lampejos durante a exposição, talvez durante a pregação como um todo você está se perguntando o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou pastor, né? Pois então, é palavra de Deus. Toda a palavra é útil para instruir o povo de Deus. Eu quero trazer 4 lições práticas que se aplicam às nossas vidas como um todo. A primeira aplicação é que nós devemos saber que o que nos faz ser respeitados é sermos padrão dos fiéis. Queridos, vimos aqui como Timóteo tinha uma dificuldade de ter a liderança da igreja, por ser um rapaz novo, e por ser uma pessoa de uma saúde que não andava muito bem. E Timóteo, ou melhor, Paulo dá um caminho para Timóteo. Seja um padrão. Seja uma pessoa exemplar. E eu quero trazer essa aplicação para todos nós. Talvez os jovens se questionem: como que eu vou ser respeitado dentro da minha casa? Como que eu vou ser respeitado dentro da igreja? O caminho é o mesmo que Paulo deu a Timóteo, jovens. Os pais vão respeitar você. A igreja vai respeitar você à medida que você for um crente exemplar. Se você for um crente piedoso, um crente que tem compromisso com Cristo, você pode ter 14 anos e a igreja vai respeitar você. Se você for um crente exemplar. Mas também eu quero falar aos nossos irmãos idosos. Meus queridos, por mais que nós tenhamos que respeitar a todos pela idade, a honra que nós devemos dar àqueles que têm cabelo branco, nada pode lhe dar mais honra do que você ser um homem, uma mulher crente de verdade. Você já viu gente na igreja que, por mais que tenha cabelo branco, você diz: ah, é fulano. O que ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Idosos, se deem o respeito também, meus queridos. Seja uma pessoa crente de verdade. Padrão em amor. Ame as pessoas da igreja. Cuidado com tua fala. Teu procedimento. Seja irrepreensível. Porque as pessoas vão lhe respeitar dentro da igreja. Mas isso se aplica também para as nossas crianças. Crianças às vezes devem se sentir, né? Como se fosse alguém que não é respeitado, né? Tudo que você fala parece que as pessoas não escutam. Mas haja com amor pelas pessoas dentro da igreja. Seja uma pessoa que ora, que ama a Bíblia. Seja puro. Seja padrão na pureza, criança. E você desde já pode ser assim. A pessoa não precisa se tornar um adulto para ser um crente piedoso. Lembra-se de João Batista? Um feto, mas já era piedoso. O Senhor deu essa graça para ele. Então, crianças, desde pequeno, seja piedoso. E seus pais vão lhe respeitar. Uma criança que honra a Deus, que respeita os pais e que busca viver de acordo com a palavra de Deus, até os pais respeitam. Porque vem uma criança que busca viver na palavra do Senhor e que ama o Senhor. Isso não quer dizer que você não deva honrar em primeiro lugar os seus pais. Mas os seus pais vão lhe respeitar mais. Seus pais vão confiar mais em vocês. Já viu isso? Que às vezes você pensa: não, meu pai não confia em mim. Será que você dá motivo para ele confiar em você? Se você for uma pessoa crente de verdade,
seu pai irá confiar mais em você. Ele não deve confiar plenamente, porque seu coração é corrupto, mas ele certamente irá confiar mais em você. Meus queridos, assim como temos dificuldade de respeitar um médico que fuma, um professor de educação física ou um nutricionista que está muito acima do peso, nós não conseguimos respeitar um crente que não tem uma conduta piedosa. Então a orientação não é só para os pastores ou só para Timóteo. Torna-te padrão para os fiéis. Seja uma pessoa exemplar no meio da igreja. A segunda aplicação que eu quero trazer é de maneira especial para os meus amigos de ministério, meus presbíteros. Meus irmãos, se apliquem à leitura, à exortação e ao ensino, é o que diz Paulo no versículo 13. Esse é o chamado dos presbíteros. É tentador, tantas vezes, nos vermos tão ocupados com gestão de um patrimônio da igreja, contratações, paga isso, paga aquilo, e nós esquecemos que a essência do chamado, não só do ministro, do pregador, do pastor, do docente, é o ensino, mas também dos presbíteros. Lembram-se que um dos requisitos que Paulo estabelece nessa mesma carta para os presbíteros é apto ao ensino? Então, não sejam negligentes com o dom que Deus deu para vocês. Deus deu um dom do presbiterato. E, meus irmãos, amem isso. Tragam na memória o dia que vocês foram ordenados. Como que impuseram as mãos sobre você. Como que oraram sobre você. E o Senhor da palavra, nos promete que haveria de nos abençoar no nosso ministério. Honra o teu ministério. Além disso, para os demais irmãos, não só os presbíteros que têm os dons, todos nós temos dons da parte de Deus. Nós conhecemos pelo menos 4 listas de dons espirituais que são concedidas pelo Senhor. Não seja negligente com o dom que Deus deu para você. Ninguém tem um dom na igreja de esquentar banco. Tenho certeza. E com ar-condicionado fica mais difícil ainda de você esquentar o banco. Esse dom fica mais difícil ainda. Seu dom é de servir a igreja. É o dom da misericórdia, o dom da piedade, o dom da palavra de sabedoria, de aconselhamento, de acompanhamento. Qual é o seu dom? Assim como um pastor, assim como Timóteo não poderia ser negligente com o dom que recebeu. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. Ou talvez você queira exercer um dom. O pastor não viu, o conselho não viu. Conversa com a liderança. Olha, Deus me deu esse dom. Eu quero exercer ele. Isso é justo. E nós iremos apoiá-lo nisso. Não seja negligente com o dom que Deus deu para você. Minha terceira aplicação vai de maneira especial para os pais, ou todos aqueles aqui que estão evangelizando outra pessoa. Nós somos chamados ao exercício da vida piedosa. Esse texto deixa isso bem claro. Se você quer evangelizar alguém, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Se você, pai, quer que seu filho cresça nos caminhos do Senhor, cuida de você mesmo e da doutrina. Cuidar de mim, eu sei como fazer isso, pastor. Eu leio a Bíblia, né? Orar todo dia. Mas como que eu vou cuidar da doutrina? Na sua casa, todos os dias, abra a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus com sua família. Explique a palavra de Deus. Ore com sua família. Para que todos possam amar mais o Senhor. E se você está evangelizando alguém, lembre-se disso. Você é chamado ao exercício de uma vida piedosa. E ao viver assim como Paulo disse a Timóteo, você salvará você mesmo. E você vai salvar outras pessoas. Não é só por meio da pregação do pastor que as pessoas são salvas, mas por meio da sua pregação, ainda que não seja no púlpito, lá no seu trabalho, as pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Se você se exercitar na piedade, se você cuidar de você mesmo e cuidar da doutrina, se você ensinar a verdadeira doutrina, se você mostrar para as pessoas que a salvação é única e exclusivamente pela graça, na pessoa bendita do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A minha quarta e última aplicação é para aqueles que estão conosco aqui nessa noite e que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. A orientação de Paulo vale para você também. Cuida de ti mesmo. Ao falar isso, Paulo mostra que na obra de salvação, seja na transformação, na regeneração,
como também na santificação. A conversão é um ato, mas a santificação é um ato contínuo até a glorificação, a volta de Cristo. Para a santificação, nós devemos cuidar de nós mesmos. E nessa noite, Cristo lhe pergunta: você tem cuidado de você mesmo? Tem cuidado da sua alma? Se Cristo voltar nessa noite, você tem cuidado de você mesmo? Você tem aprendido da verdadeira doutrina que emana da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras? Ou você está alheio a isso? Não lhe diz nada a palavra de Deus? Que nessa noite, o Santo Espírito de Deus toque no seu coração, para que você abra os olhos para a sua cegueira, para a condição que você está, e você possa cuidar de você mesmo, com a graça de Cristo. Não é que você é um agente solo nisso, mas com a graça de Cristo, você vai cuidar de você mesmo. Para isso, nessa noite, arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, viva para a glória do Senhor e seja como um dos crentes que é padrão dos fiéis, que vive na igreja, que os crentes olham e diz: essa pessoa não dá motivo de vergonha para o Evangelho. Pelo contrário, eu exalto ainda mais o Senhor da glória por meio da vida desse irmão. Que o Senhor nos dê essa graça e nos abençoe. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, não apenas ao jovem Timóteo, mas a todo crente. Ó Senhor, nos ajuda a sermos crentes honrados. Com a graça do Senhor, não conseguiremos fazer isso sozinhos. Sabemos que precisamos da nossa diligência, mas é a Tua graça em nós que nos faz com que possamos ser crentes piedosos. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pai, de cada marido aqui nessa casa, de cada mãe que precisa cuidar dela mesma e da doutrina dentro da sua casa, de cada pessoa que tem evangelizado outras fora da igreja. O Senhor nos dá o privilégio de sermos sal e luz nesse mundo. Que os nossos jovens sejam jovens sérios, que as nossas crianças sejam crianças sérias e comprometidas com o Evangelho, que os nossos idosos sirvam de exemplo para os mais novos, que a nossa liderança, o nosso conselho, a nossa junta diaconal, os nossos professores de EBD sejam padrão dos fiéis. Nos dá essa graça, Senhor. Purifica a nossa igreja, santifica a nossa igreja e faz com que a nossa igreja continue caminhando no bom caminho do Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.